Olá pessoal, bem-vindos para a nossa terceira aula. Então vamos falar aqui do documento de formalização da demanda. Lembrando do nosso metaprocesso de contratações, o documento de formalização da demanda, basicamente, ele é o primeiro artefato que compõe esse metaprocesso. É onde as unidades demandantes de serviços ou aquisições ou execuções de políticas públicas vão descrever a necessidade, tá? Basicamente, seguindo aqui alguns pontos a serem estabelecidos, e aí internamente também cada ente ou órgão precisa definir as informações necessárias para o seu documento de formalização da demanda. Nós vamos seguir aqui, como regra geral, as normativas do governo federal, sem prejuízo, é claro, de cada órgão ter internamente alguns pontos divergentes, tá? Sem prejuízo para a nossa metodologia. Então, vou compartilhar aqui o nosso material para que nós possamos estar acompanhando, então, a nossa apostila. Bom, inicialmente, então, como estávamos falando, nós temos aqui o documento de formalização, que ele é o primeiro documento e ele vai o quê? Auxiliar na elaboração do plano de contratações anual. O plano de contratações anual também é uma importante ferramenta de planejamento, e aí sim eu entendo que o plano de contratações ele é sim um artefato até talvez estratégico, esteja ali estabelecido no nível estratégico é, desculpa, estratégico não tático da administração, porque ele vai auxiliar a desenvolver os objetivos estratégicos da alta administração. Então, nós temos lá no nível mais elevado os objetivos estratégicos, o plano de contratações anual, ele fica talvez aqui no nível tático da administração implantar ou desenvolver formas de atingir esses objetivos estratégicos por meio das aquisições, tá certo? Então, o documento de formalização de demanda, ele é apresentado para a autoridade. A autoridade, uma vez aceitando essa demanda como prioridade para o ano subsequente, ele vai inserir essa demanda dentro do plano de contratações anual. Então, a partir dessas, todas essas demandas, nós vamos ter o quê? Nosso plano de contratações anual elaborado, tá? Estabelecido, e também, é claro, o plano de contratações anual ele vai subsidiar a formação da lei orçamentária anual. Bom, mas superando essa etapa, tá? O nosso documento de formalização da demanda, ele precisa trazer o quê? A justificativa da necessidade da contratação. O que eu preciso solucionar? Qual é a demanda que será resolvida por meio desta futura contratação, tá? E aí eu vou também descrever de forma sucinta um possível objeto que resolveria esse meu problema. Mas lembrando que é no estudo técnico preliminar que nós vamos trabalhar a busca de soluções de uma forma mais ampliada, tá? Por que que aqui no documento de formalização da demanda nós já precisamos trazer de forma sucinta o objeto? Porque talvez nem todos os órgãos façam um estudo técnico preliminar para todas as contratações, tá? Existem contratações mais simples, mais corriqueiras, que as administrações entendem que não há necessidade de se fazer um estudo técnico preliminar para buscar ou para resolver pequenos problemas, tá? E sim um estudo técnico naquelas contratações que tenham maior relevância, maior materialidade envolvida. Aqui também nós já vamos prever uma quantidade, né, de objetos a serem contratados para resolver essa minha demanda, tá? E aí sim, considerando o que? A expectativa de consumo anual. Como que eu vou considerar essa expectativa de consumo anual? Trazendo o meu histórico dos anos anteriores, tá? De contratações anteriores que vão subsidiar a minha projeção futura de demandas em termos de quantidade.
A estimativa preliminar de valor, uma vez que eu, né, já estabeleci um determinado objeto quantitativo, eu também preciso trazer agora para dentro desse documento inicial um valor a ser estimado para essa possível contratação, ou seja, para resolver esse meu problema que eu tenho, tá certo? Indicação de data, tá, para a conclusão da contratação ou também para o início da execução dos serviços. Então, eu preciso já indicar nesse documento de formalização da demanda qual é a minha expectativa de que esse objeto, essa solução, ela seja entregue para mim, unidade demandante, tá? Para que eu já possa, a partir daí, usufruir desse serviço, usufruir que eu digo comunidade, né? A unidade tem aquele serviço à sua disposição para fazer as entregas das políticas públicas. O grau de prioridade, tá? Então, para a unidade, qual é o grau de prioridade? Sei lá, dentro de uma secretaria de obras, tá? Dentro da Secretaria de Saúde, qual é o grau de prioridade que aquela demanda tem, né? Dentre todas as demandas da secretaria, tá? E depois, é claro, talvez lá no nível mais alto da administração, também se tenha ou se estabeleça outras prioridades, tá bom? Esse grau de prioridade tem que estar sendo adequado dentro de cada escalão da administração pública. Indicação ou vinculação da dependência com objeto de outro documento. Então, aqui eu também já tenho que trazer a indicação de outras possíveis contratações que eu tenho, tá? E que são pertinentes ou atinentes a esta demanda que eu estou apresentando, tá certo? Então, se eu estou fazendo uma contratação é, de motoristas, tá? Eu tenho que também, talvez, ter uma contratação de combustível para os veículos, ou até mesmo de uma locação de veículos, ou aquisição de veículos. Então, eu posso ter três, quatro demandas, tá? Ou eu já posso unificar todas essas demandas dentro de uma mesma, dentro de um mesmo documento, enfim, aí é muito procedimento de cada órgão, tá? Mas eu tenho que estar, se não estão todas as demandas dentro desse mesmo documento, eu tenho que estar correlacionando eles, até porque um dos objetivos também do plano de contratações anual é nós unificarmos as contratações, tá? Então, por exemplo, Secretaria de Obras está fazendo aquisição de material de expediente, aí a Secretaria de Saúde também vai fazer aquisição de material de expediente. Por que cada secretaria vai fazer uma aquisição? Não, trazem todas essas demandas, unificamos dentro do plano de contratações daquele ente municipal, por exemplo, e a partir daí o gestor do plano de contratações anual vai definir quem que vai fazer a aquisição daqueles materiais para todas as secretarias, tá certo? Material de expediente, material de faxina, enfim, esses materiais que são normalmente demandados por todas as unidades têm que ser consolidado dentro de uma mesma aquisição, tá? E aí, é claro, o nome da área requisitante, qual é a minha área, ou qual a minha secretaria que eu estou solicitando esta aquisição, tá? E aqui a gente faz uma rápida explicação de cada um desses pontos. Então, a justificativa, né? Ela deve ter pertinência, tá? Explicitada a pertinência da contratação com as necessidades do órgão, tá? Então, eu sou Secretaria de Obras, tá? Por que que eu estou fazendo uma contratação de um serviço de manutenção predial? Tá? Tem nexo, por quê? Porque a competência da Secretaria, talvez de Obras, também fazer os reparos das instalações daquele ente municipal, tá? Para as compras, devem ser enfrentadas questões da padronização. Por que que eu estou comprando torneiras de uma determinada marca ou de um determinado tipo, né? A torneira com temporizador, tá? Porque nós padronizamos dentro do órgão, porque é mais econômico, é mais sustentável ter torneiras com temporizador. Então, nós vamos comprar todas as nossas torneiras com temporizador.
tá? Então temos que também buscar atender essa padronização. E veja, não podemos confundir padronização com luxo, tá? Não é condizente. Padronizar é é, estabelecer um determinado padrão, né, até redundante, né, padronização, mas você estabelece, isso também se torna mais econômico. Imagina nós termos dentro de um órgão 4, 5, 8 tipos de torneiras, tá? Nós teríamos que fazer muitas aquisições depois, nós temos que ter uma ata de preço com 8 tipos de torneiras, com 8 tipos de materiais para fazer o conserto dessas torneiras, caso elas venham a sofrer algum desgaste, e é natural. Então, se eu tenho um padrão estabelecido dentro do meu órgão, é uma padronização, e essa padronização ela vem lá do memorial descritivo da obra, se eu tenho, tá? É claro que eu posso ter atualizado, enfim, mas vejamos, essa padronização não é luxo, e sim, e também tampouco direcionamento ou restrição de competitividade, tá? Padronização também tem esse aspecto de eficiência, de você ter dentro do órgão o mesmo tipo de materiais e aquisições daquele material, tá certo? É, a indicação de determinadas marcas e modelos também por vezes é necessário, tá? Eu posso apenas indicar marcas ou modelos similares, né? Não necessariamente aquele, mas seguindo aqueles padrões de determinados materiais de referência, tá bom? No caso de serviços, tá? Então, deve ser atestado que não estão inseridos nas atribuições do cargo de carreira do órgão, tá? Então, se eu estou contratando, se eu demando uma possível contratação de motoristas, eu tenho que fazer a análise se dentro do meu cargo, desculpa, dentro do quadro de cargos, né, e planos de carreira do órgão, não tem aquela função ou aquele cargo de motorista, tá bom? Agora, pode ser que eu tenha de motoristas, né, numa forma mais genérica, e eu preciso contratar um motorista específico para transporte de estudantes, que aí tem que ter uma determinada capacitação, uma determinada habilidade, tá? Que esses motoristas do meu quadro funcional não tenham, tá certo? Então, também eu tenho que ponderar tudo isso, ou o motorista de transporte de cargas perigosas, tá? Enfim, são pontos que precisam ser analisados já aqui no meu documento inicial, né? Que é a minha DFD, uma rápida descrição, tá, do meu objeto, e aí eu posso utilizar dos meus catálogos de serviços, catálogos de materiais para trazer já uma certa definição aqui do objeto a ser adquirido, tá? Quantidade a ser contratada. Então, aqui eu tenho que trazer o histórico, né, das experiências anteriores, tá? Se eu ainda não tive uma experiência de contratação de determinado objeto, tenho que fazer uma pesquisa, buscar em outros órgãos, outros entes, vizinhos do meu município, o município do lado, ver se ele já comprou, qual foi o quantitativo que ele comprou, tá? Enfim, para poder trazer um quantitativo para mim dentro da minha DFD, mas não simplesmente num achismo, tá? Mas de uma forma técnica, de uma forma justificável, tá? Para que eu possa fazer uma demanda já bastante dimensionada. E aí, por consequência, é claro, eu tenho a estimativa de valor. E vejamos, nesta etapa do planejamento, nós não precisamos, tá, atender todos aqueles parâmetros do artigo 23 da lei, tá, da lei 14.133. Aqui é apenas uma estimativa inicial. Então, aqui eu tenho que pegar o meu quantitativo multiplicado pelo valor individual de cada um desses itens do objeto, e aí eu tenho uma estimativa preliminar do valor. Como que eu chego nisso? Como que eu chego nesse valor individual dos objetos? Eu vou buscar parâmetros, eu vou buscar contratações similares no município vizinho, num outro órgão que tem uma estrutura muito semelhante à minha, no mesmo município ou na mesma região, tá?
para que eu possa utilizar como referencial aquele valor. E não, como eu disse, toda uma pesquisa de preço embasada de acordo com o artigo 23, que segue aqueles parâmetros, né, do PNCP, contratações similares, depois cadernos técnicos, de preços, enfim, tem uma sequência lá. Essa pesquisa do artigo 23 é sim a pesquisa de preço aquela feita ou elaborada para fins de estimar um valor que vai dentro do meu termo de referência, tá? E valor este que vai para a licitação depois, tá? Então, nesse momento, tanto na DFD, no PCA, no próprio ETP, a gente não aprofunda tanto na pesquisa de preço. Como o próprio nome fala, é um valor estimativo, tá certo? Inclusive, nós temos já algumas orientações em nível do governo federal para trabalhar dessa forma nesses momentos, tá? Tanto DFD, que vai formar o plano de contratações anual, e também para o ETP, não há necessidade, porque no ETP nós vamos ver na sequência, nós vamos buscar várias soluções no mercado, tá? E cada solução, nós temos que trazer um valor estimado dessa solução. Imagina nós fazermos uma pesquisa de preço para todas as soluções, né? Seguindo os parâmetros do artigo 23. Não, nós vamos trazer para dentro do nosso estudo técnico preliminar, para dentro da nossa DFD, um valor estimado, tá? Agora vejamos, tá? E aí até isso é um assunto lá para o ETP, mas a gente já aborda agora. Poxa, eu estou no meu estudo técnico preliminar e eu historicamente já tenho uma solução, tá? Que é muito provável a mais indicada para resolver aquele problema, muito provável aquela solução seja a que vai estar no meu parecer conclusivo, tá? E aí a equipe já quer se debruçar na pesquisa e aprofundar, porque ela pode aproveitar lá no estudo técnico, desculpa, lá no termo de referência essa pesquisa. Ok, também é possível, porém não é tão aconselhável, uma vez que o momento da pesquisa de preço também vai servir para os reajustes posteriores, tá? Então, talvez não é tão indicado a gente fazer de forma tão antecipada essa pesquisa de preço. Mas vamos lá, não vamos nos aprofundar aqui. Também indicação da data, como a gente já falou anteriormente, grau de prioridade e a unidade que está requisitando esta contratação. Bom, pessoal, e agora nós vamos partir então para a prática da elaboração deste DFD, ou seja, tá? Vou compartilhar aqui a tela, tá, com vocês do nosso robô, tá? O nosso GPT já está aqui, tá certo? Então, aqui planejamentos, contratações. Deixa eu ver como é que está aqui. Nossa, nosso compartilhamento aqui. Só um minuto, pessoal. Deixa, tá certo. Estou aparecendo aqui do lado, não queria. Deixa eu mudar um pouquinho aqui. Deixa eu fazer aqui. Isso. Compartilhando, tá? Agora sim. E nós vamos então agora elaborar de forma prática o nosso documento de formalização de demanda. Inicialmente, nós vamos dar um comando aqui para o nosso GPT. Atue como um servidor expert, né, expert em licitações e contratos de acordo com a Lei 14.133/2021. Tá? Ou seja, nós estamos criando aqui uma situação de consciência, tá? Para o nosso agente, né? Para o nosso especialista aqui, o nosso robô, tá? Que nós estamos vendo. Então, ó, estou pronto para atuar como servidor especializado em licitações, né? Planejamento da contratação com elaboração de documentos fundamentais, como a própria DFD, que é o que nós vamos fazer, o ETP, o termo de referência, incluindo o mapeamento de riscos, tá? Enfim, ele já está preparado para dar seguimento aqui na nossa contratação. Desculpa, na nossa elaboração do nosso artefato de contratação. Bom, eu vou copiar então agora, tá certo?
aquele prompt que está na nossa apostila e vou trazer aqui para o nosso agente de contratações. Vejamos, elabore a seção identificando, elabore a seção de identificação, faltou aqui de identificação da demanda, apresentando um problema a ser solucionado por meio desse documento de formalização da demanda relativo à contratação, e aí aqui eu deixei o XXX para vocês, porque vocês podem fazer as adaptações, tá? Mas eu trouxe um caso hipotético que é o que? O serviço de transporte de servidores. O que que acontece? O nosso município, tá? Ele está com uma dificuldade de deslocamento dos seus servidores, seus profissionais médicos, dentistas, que precisam atender nos postos de saúde, tanto na zona urbana quanto na zona rural, e nós precisamos, então, buscar alguma forma, alguma solução de transportar esses servidores. E não só os servidores, mas também porque não também as autoridades, né? Prefeitos, secretários, e aqui então nós vamos até ampliar o escopo, transporte de servidores e autoridades, né? Do município, município de Alecrim, vou botar aqui, Alecrim é o nome do município, tá? Alecrim, para atender as demandas, como a gente falou, né? De servidores entre zonas urbanas, rurais, inclusive para outras cidades do estado, tá? Então, nós vamos iniciar então agora o nosso documento de formalização da demanda. Vejam que nós fomos o quê? Nós fomos bastante cautelosos no nosso prompt inicial, tá? Nós vamos por parte, nós vamos trabalhar de forma segmentada, fragmentada, para a gente poderia chegar aqui e solicitar que o agente elaborasse um DFD, tá, abordando tá, né, a justificativa, o quantitativo, até poderíamos tentar, mas muito provavelmente a resposta não seria uma resposta tão completa, tá? A ponto de nos atender o que nós esperamos. Veja, então aqui nós temos um problema a ser solucionado, tá? O município de Alegrina enfrenta uma crescente demanda de serviço de transporte para os servidores e autoridades em razão do aumento das atividades administrativas, expansão de ações intermunicipais, estrutura de transporte interna adequada tem dificultado, né? Ou seja, uma pequena estrutura interna, né? O deslocamento eficiente e seguro, tá? Para as zonas rurais, urbanas, inclusive para as outras cidades do estado. Tá? A situação atual apresenta desafios operacionais, logísticos, como indisponibilidade de veículos, o tempo limitado dos motoristas disponíveis, afetando a continuidade das atividades e os compromissos da administração pública, tá? E aqui eu posso refinar, né? Eu posso, se eu estou fazendo uma contratação mais específica para deslocamento, como eu falei, dos profissionais da área de saúde, eu já trago no meu prompt esses detalhes, que aí ele vai já trazendo uma justificativa mais refinada, tá bom? E aqui ele diz: é necessário estabelecer um serviço contínuo de transporte com motoristas, veículos adequados, né, para garantir que os deslocamentos sejam realizados com pontualidade, segurança e eficiência. Enfim, desculpa. Ah, aqui nós temos uma resposta bastante coerente, né, e que nos atende à nossa demanda. Nós podemos até aprimorar, buscar mais detalhes para ela, mas entendo aqui que atendeu à nossa realidade, tá? É, depois, tá? Nós estamos iniciando. Agora, a justificativa, né, detalhada de tudo isso, eu também posso pedir aqui para o nosso robô para ele formular uma justificativa mais detalhada para tudo isso. Vamos lá. Então, formule uma justificativa detalhada para a contratação dos serviços de transporte de servidores e autoridades, tá? Para atender as demandas de deslocamento desses servidores, e autoridades entre zonas urbanas, rurais, né?
E aqui já nós colocamos, ó, considerando a insuficiência de veículos e profissionais, tá? Motoristas, assim como aumento de deslocamento, né? Devido ao crescimento populacional e por consequência das atividades administrativas, tá? Vamos ver nesse prompt aqui, quais as justificativas aqui que ele vai nos sugerir para que nós possamos trazer para dentro do nosso DFD. Bom, justificativa para a contratação de serviço de transporte para servidores e autoridades, tá? É, aqui. Contratação de serviço especializado, transporte para servidores e autoridades justifica-se pela crescente demanda de deslocamentos administrativos e institucionais que surgiram como resposta ao aumento populacional. Veja aqui, a gente já tem um motivo pelo qual cresceu essa demanda de serviços, né? Expansão das atividades municipais nos últimos anos, tá? Significativo aumento, abrangia aí, né? Se aumenta a população, aumenta os serviços públicos, tá? Como disse anteriormente, né? Nós podemos refinar o nosso prompt já. Olha, o aumento é na área de educação, na área de saúde, tá? Na área de gestão, na área de obras, tá? Então, eu posso também já refinando, tá? A contratação de serviço de transporte, tá, aqui ele já começa a trazer, inclusive, justificativa dos benefícios da solução, tá? De nós buscarmos uma solução. Maior eficiência operacional, maior segurança e conformidade, economia e racionalização de recursos, tá? Atendimento às demandas de expansão, né, que é o crescimento populacional, e o alinhamento com os objetivos estratégicos, tá? Então, essa contratação está em linha com os objetivos estratégicos do município, né? Que é o quê? Oferecer serviço público com agilidade e eficiência, garantindo que o município consiga atender às necessidades da população e realizar atividades intermunicipais sem comprometer a qualidade e a continuidade do serviço, tá? Uma resposta que também entendi como satisfatória, tá? Poderia refinar um pouco mais, mas nesse caso entendo que atendeu o nosso objetivo. Bom, a descrição do objeto, nosso próximo passo. Agora a gente vai começar já a pedir para ele, então, descrever um objeto, tá, que resolva esse nosso problema. Então, elabore a descrição detalhada do objeto para a contratação dos serviços, aqui, né, serviços de, tá repetido, serviço de transporte de servidores e autoridades, tá, autoridades com foco em dedicação exclusiva de mão de obra, tá? Então, entendemos aqui preliminarmente que o melhor aqui o município de, então nós colocamos aqui o município de Alecrim, né? Entendemos que, inicialmente, que talvez o melhor aqui nesse momento seria fazer a contratação de serviço de motorista com dedicação exclusiva de mão de obra, que é aquele profissional, ou são aqueles profissionais que a empresa que nós contratamos coloca esses profissionais ali para cumprir uma determinada carga horária à disposição de forma exclusiva para aquele órgão, tá? Essa questão da exclusividade é uma contratação mais complexa, tá? Só que ela dá mais segurança para o órgão, uma vez que você não precisa estar abrindo uma ordem de serviço, como no caso de um serviço sob demanda, né? Se eu tenho um serviço sob demanda, eu preciso abrir uma ordem de serviço, a empresa tem um prazo para me atender, tá? Nesse caso aqui, eu preciso que esses motoristas eles estejam ali na administração, em determinados, né, tipo das 8 da manhã ao meio-dia, das 14 às 18, ou, enfim, até mesmo em horário de plantões, por que não, tá? Para atender as demandas do município, nesse caso, simulado nosso aqui, tá? Então, aqui a descrição detalhada do objeto. A presente contratação visa a prestação de serviço contínuo de transporte rodoviário com dedicação exclusiva de mão de obra, incluindo a disponibilização de motoristas e veículos adequados para atender a necessidade de deslocamento de autoridades, servidores e cidadãos, né? Porque não? Às vezes o cidadão precisa se deslocar e o município precisa subsidiar esse deslocamento, tá?
Então, os serviços têm a finalidade de assegurar a realização de compromissos e atividades institucionais essenciais de forma segura e eficiente, tá? E aí ele começa já a detalhar até o objeto, natureza dos serviços quantitativos, aqui ele já colocou, né, três veículos de passeio para 5 passageiros, uma van com unidade para capacidade de até 8 pessoas, tá? Por que está apresentando isso? Porque eu já trabalhei com esse robô numa situação simulada que eu treinei, então ele já está trazendo essas informações de forma mais refinada, tá? Então veja que ele guardou essas informações, tá? E agora que eu estou trabalhando novamente com esse assunto, ele já trouxe. eh, Alguns detalhes que talvez num primeiro momento ele não teria essas informações, principalmente de quantidades, tá? Aqui, ó, os 4 profissionais, né? Se eu tenho 3 motoristas, 3 veículos de passeio, mais uma van, então eu preciso de 4 motoristas habilitados, né? Quais os requisitos desses veículos, tá? Então já temos aqui alguns requisitos mínimos. Responsabilidades do motorista, CNH, categoria B, CNH, categoria D para van, tá? Então veja, treinamento em direção defensiva. Será que nós, sem a ajuda da inteligência, nós pensaríamos em todos esses detalhes, nesse momento e principalmente de forma tão rápida, tá? É isso que nós temos que tentar explorar, né, da inteligência artificial todas essas informações para nos auxiliar na elaboração dos nossos artefatos. Locais de atendimento, tá? Então aqui ficou um pouco genérico, mas você pode refinar um pouco mais isso, ou deixar, não, vou refinar isso lá no estudo técnico preliminar, aqui na DFD não, tá? Assistência técnica e garantia, seguros e responsabilidades, tá? Então, aqui um objeto bem detalhado, até eu diria, tá? Trazido pelo nosso agente de contratação. Inclusive, ele já abordou até alguns aspectos que nós faríamos agora na sequência, que é as estimativas de custos, né? Uma vez que ele já levantou é, os quantitativos, né, de objetos necessários, tá? Ele trouxe qual é o objeto e já nos trouxe aqui, né, logo acima aqui, a quantidade de motoristas, quantidade de veículos, tá? Agora nós vamos pedir para ele elaborar a estimativa de custo da contratação do serviço de transporte rodoviário, né? De servidores, autoridades, considerando o aluguel do veículo, administrativo, aqui na verdade administrativo e da van, né, que ele colocou lá em cima, e da van, dos 4 motoristas, né, dos 4 motoristas, custo de combustível, seguro, manutenção preventiva e corretiva, tá? Vamos ver se ele vai preparar essa estimativa, qual a fundamentação que ele vai nos trazer para os valores que ele apresentará, tá bom? Vamos aguardar aqui para identificarmos aí a solução que ele vai nos apresentar, nos propor. É claro que isso aqui tudo a gente vai trabalhar também de forma bem mais detalhada lá no estudo técnico preliminar e principalmente no termo de referência, tá bom? Vamos ver aqui, como eu disse, eu já trabalhei com esse agente, tá? Em uma outra situação bastante parecida. Então, talvez isso facilite que ele traga as informações dos custos. Mas ele trouxe aqui, então, para 3 veículos e uma van e 4 motoristas, tá? O que que ele trouxe? Ó, o aluguel dos veículos, tá? Ele já estimou que o custo mensal de um veículo é aproximadamente R$ 2.500, tá? Ou seja, vezes os 3 veículos, 7.500. O custo de uma van aproximadamente R$ 3.500. Eu não sei, isso aqui a gente precisaria confirmar essas informações por meio do site de locação de veículos, tá? Para ter um pouco mais de segurança nessas informações. Aqui os custos dos motoristas. Então, o salário mensal do motorista aproximadamente R$ 3.200, tá? Isso aqui daria R$ 12.800 de motorista. E aqui, então, ele já chegou, inclusive, no cálculo aqui do custo anual dos motoristas. Estimativa de quilometragem, 3.000 quilômetros por veículo mês, tá? Isso aqui também é importante, tem que ver um histórico
né? Quanto cada veículo roda, e a partir daí eu tenho que o consumo médio de uma van é 8 quilômetros, de um carro é 10 quilômetros, o custo da gasolina é 5,50. Então ele fez todos esses cálculos e chegou aqui em um custo mensal de combustível de R$ 7.000, tá? Depois o seguro do veículo, o cálculo do seguro, a manutenção, tá? Então ele já trouxe o cálculo da manutenção também. Depois a gente tem que buscar outros documentos para dar embasamento para esses valores aqui ou não, tá? Para retificar esses valores. Enfim, e aqui ele traz uma tabela resumida dos custos estimado anual dessa contratação, em torno aqui de R$ 392.000, tá? Enfim, como eu disse, isso aqui é um cálculo que ele traz, tá? E a gente precisa, isso aqui esse aqui é um ponto que nós precisamos ratificar ou retificar por meio de contratações similares, né, de nossos órgãos, de outros órgãos, né, por meio do PNCP também, é uma ferramenta que nós temos, tá bom? Bom, elabore uma sessão de alinhamento com o nosso plano, os nossos objetivos estratégicos do órgão. Vamos pedir agora, então, para ele elaborar uma sessão, tá, de alinhamento, com os objetivos estratégicos, né, com os objetivos estratégicos e priorização para justificar a contratação de serviço, de transporte. Vamos botar aqui acima, que, ó, veja só, esse aqui é prompt, né? Então aqui a gente já está fazendo uma engenharia de prompt, a gente já está, olha, ele já sabe, ele já está inserido dentro de uma consciência situacional. Então, eu posso dizer, olha, de acordo com aquilo acima, considerando, né, o atendimento eficiente das demandas da população e das políticas públicas do município de Alecrim, tá bom? Opa, e aí vamos pedir para ele, então, elaborar esse alinhamento com os objetivos estratégicos. Aqui é importante eu trazer por exemplo, se eu tenho os objetivos estratégicos do meu ente, tá? Eu trago aqui para dentro, copio, colo aqui para dentro e peço para o agente fazer esse alinhamento. Então, ele vai buscar qual é o objetivo estratégico que está mais alinhado o, com essa contratação, tá? Aqui ele tá buscando, tá, alguns tipos de objetivos estratégicos que estariam alinhados, tá? Aqui é o que a gente chama assim, de alucinação, tá? O que que é alucinação? Quando ele não tem um parâmetro específico de onde buscar, tá? Aí ele começa a alucinar. Ele sempre, por quê? Porque o nosso agente de contratação, ele sempre vai dar uma resposta, tá? Então é importante que, por exemplo, vamos supor, eu não tenho objetivo estratégico no meu órgão definido, então eu não tenho que fazer alinhamento, eu não tenho que fazer o alinhamento da minha contratação com o objetivo estratégico. Então é um ponto que eu posso passar. Desculpa. Se eu tenho objetivos estratégicos no meu órgão, eu pego esses objetivos estratégicos, trago aqui para dentro e peço para que a IA faça essa conciliação, tá bom? Bom, depois os responsáveis pela demanda, então ele vai criar aqui um, vou pedir para ele criar aqui, então uma seção, né, dentro do meu DFD, com os responsáveis, tá, por esse planejamento de contratações. Então, crie uma seção de responsáveis pela demanda para o DFD da contratação de serviço de transporte com motorista, né? E aqui nós temos já os nomes simulados, tá? De alguns servidores que vão fazer parte da equipe de planejamento dessa contratação. Aqui é tranquilo, nem precisaria usar também, né, a inteligência artificial para fazer essa sessão, uma vez que é só eu colocar os nomes desses servidores, tá? Mas, enfim, para elaborarmos de forma completa a DFD, estamos trazendo aqui. E aí ele já traz, então, aqui é o responsável pela coordenação e supervisão do processo, que é o subsecretário de administração, né, responsável pela demanda, a equipe de planejamento é o servidor Alecrim, servidor Irati, tá? Enfim, e já temos aqui também, então, essas aprovações, tá certo? E aí nós entramos, então, na fase preparatória. Basicamente, pessoal, para
O documento de formalização da demanda são essas informações, tá bom? Outras informações mais específicas de cada órgão, de cada regulamento, vocês podem trabalhar agora que vocês já perceberam como que a gente insere os nossos prompts. Sempre dizendo, elabore, faça, use linguagem informal, em forma de tabela, tá? São alguns detalhes nos prompts para que a gente tenha as melhores respostas. Bom, vamos encerrando o nosso bloco, ele já ficou um pouco extenso, tá? E aí eu aguardo vocês no próximo bloco para nós já adentrarmos no nosso estudo técnico preliminar. Até mais, pessoal.